Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre a mudança da Apple, pessoal. A Apple está saindo definitivamente da China, tá? E está investindo alto no mercado americano. Há mais ou menos 2 meses atrás, eles anunciaram um investimento de 500 bilhões de dólares, pessoal. Estou falando dólares, tá? 500 bilhões de dólares. Para quê? Para começar a montar fábricas nos Estados Unidos e tentar transferir parte dessa produção lá para os Estados Unidos, tá? E a Índia fez um acordo com a Apple há um mês atrás para levar parte dessa produção também para a Índia, e que foi anunciado também, foi falado sobre isso aí. Só que agora teve uma cerimônia quarta-feira, dia 6, na Casa Branca, com o presidente da Apple, Tim Cook, e com o presidente americano, Donald Trump, e foi anunciado mais 100 bilhões de dólares no mercado americano. Então são 600 bilhões de dólares que eles vão investir aí no mercado americano nos próximos 4 anos. Não será produzido totalmente o aparelho iPhone ainda, será montado totalmente no mercado americano, mas partes desse aparelho vão ser montados já. Eles querem ampliar essa montagem. O Trump está trazendo todas as empresas aí para o mercado americano. Ele quer o quê? Ele quer ter produção local, ele não quer depender mais de outros países. E isso é mais por quê? Por causa da guerra comercial que teve entre os Estados Unidos, tá? Nos últimos anos, desde o primeiro mandato do Trump, e por causa do alto déficit aí do mercado americano com o mercado chinês principalmente, tá? O mercado americano importa muito mais do que os chineses importam dos americanos. Então tem um déficit grande, tá? O mercado chinês é um mercado fechado, tá? Praticamente para produtos ocidentais. Você pode até vender lá, mas você tem que montar fábrica lá e produzir lá dentro e vender lá. Quando você faz isso, diminui muito as barreiras comerciais e os impostos também. Tem um acordo entre os Estados Unidos e a China e o restante do mundo, praticamente, porque todo mundo foi atrás, que dura aí quase 40 anos já. Praticamente os americanos transferiram toda a produção para lá. E isso aí está acontecendo o quê? Tem uma grande instabilidade no mercado americano. Por quê? Porque eles não fazem nada hoje em dia lá dentro. Tudo é feito na China e em outros países. Mas o maior fornecedor hoje de bens para os americanos, a fábrica americana hoje é a China. Então, isso aí está criando o quê? Criou, aliás, uma dependência que o Trump não quer. E ele fala sobre isso aí há mais de 20 anos, sobre essa diferença e sobre o quê? Sobre a grande perda que o americano tem todos os anos em bilhões de dólares aí, que deixam de ser produzidos, equipamentos são produzidos lá dentro, são produzidos em outros países, deixam de criar milhares de empregos. Mas aí as pessoas vão falar, mas sai muito mais barato produzir em outros países como a China, por exemplo. Só que é verdade isso aí. É verdade, isso aí está comprovado, sai muito mais barato. Só que pode sair muito mais caro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se hoje os americanos entrarem numa guerra hoje contra os chineses ou contra outro país qualquer aí, que exige um esforço de guerra, como exigiu na Segunda Guerra Mundial, os americanos não têm condições de montar nada lá dentro praticamente, no ritmo que tem a Rússia, que tem a China hoje em dia. Para vocês terem uma ideia, hoje a produção de navios nos Estados Unidos, por exemplo, não chega a 20% do que os chineses produzem. O único estaleiro chinês hoje produz tudo que os americanos produzem. Um único estaleiro. Eles são capazes de produzir o que os americanos fazem em um ano. Isso aí acendeu o alerta na Casa Branca, principalmente com o Trump. O Trump começou essa guerra lá em 2017, tá? Que foi o primeiro mandato dele. O Biden não aliviou essas barreiras, ele manteve isso aí e tal. Só que o Trump agora ele quer ampliar isso aí. Ele quer realmente todas as empresas lá, principalmente no setor estratégico aí, que é de inteligência artificial, setor militar, ele quer tudo lá dentro, ele não quer mais nada nos outros países, porque ele não quer o americano dependendo de outros países para produzir os seus bens, o que ele está certo, pessoal, porque você vê a situação do Brasil hoje. Aqui nós fazemos muitos vídeos aqui falando sobre a guerra que tem entre as montadoras aí, que produzem, que querem vir para cá e tal, e exemplo, a gente usa sempre, das montadoras chinesas, que trazem aqui os carros todos desmontados em um caixote praticamente, só monta o carro que não produz nada aqui, infelizmente, e sempre nós falamos das montadoras nacionais que estão aqui.
Isso aí é uma meia-verdade, pessoal. Essas montadoras nacionais realmente, elas fazem a maior parte dos carros aqui dentro, mas tem muitos componentes aí que vêm de outros países, muitos projetos aí que vêm de outros países. A única montadora que realmente ela produz mais carros aqui, e ela desenvolve os carros aqui destinados ao mercado brasileiro realmente é a Fiat, tá? Que é uma montadora italiana, mas a maior parte da produção dela aqui no mundo hoje está aqui, o maior mercado do mundo hoje da Fiat está aqui, então os carros delas são projetados aqui para o mercado brasileiro. E isso aí é um mérito que a Fiat conquistou durante 40 anos, tá? E as outras montadoras, a maior parte das coisas que são feitas aqui são trazidas lá de fora, né? Claro, a maior parte não, uma pequena parte, eu devo dizer que para você nacionalizar um carro, pelo menos 65% a 70% tem que ser fabricado aqui. Então é uma grande parte, mas não é a maior parte. Só que o quê? Esses carros sendo fabricados aqui, gera-se o quê? Gera-se conhecimento para o nosso povo, claro, nós temos que ter pessoas especializadas para projetar e fabricar, montar um carro aqui, e coisa que os chineses não estão deixando, porque eles não estão fabricando os carros aqui. E é isso aí, o americano hoje está na mesma situação. O Trump quer reverter isso aqui, um pensamento que não tem aqui na indústria nacional, ou no governo do brasileiro. O governo brasileiro hoje não protege a indústria nacional, mas quando eu falo proteger, não é só você aplicar imposto em importação, é você tirar os impostos de quem produz aqui. Para quê? Para essas empresas poderem vender os seus bens, os seus materiais que são produzidos aqui de mais barato. Para quê? Para o povo poder consumir mais e vitaminar a indústria nacional. Esse movimento não tem aqui. Fala-se muito em taxar os carros chineses, taxar os carros importados ou até os bens de outros países, mas ninguém fala em diminuir os impostos, diminuir a carga tributária, diminuir aí, a carga de você contratar um funcionário para sua empresa. Ninguém fala em combater isso aí. O governo não fala, as indústrias também, eu não sei porquê, não batem nessa tecla do quê? Baixar os impostos aqui dentro para se produzir aqui. E emendando aí, se vocês derem uma olhada aí, tem muitas empresas aqui do Brasil hoje, grandes empresas inclusive, que estão transferindo a sua produção para países aqui, por exemplo, como o Paraguai, que está tudo aqui do lado. O Paraguai recebe muitas indústrias aqui do Brasil hoje. Por quê? Porque aqui é muito caro se produzir, não tem segurança jurídica aqui, você tem aqui tem milhões de impostos aqui, você tem que ter, você gasta muito para se pagar impostos, gasta muito para coordenar tudo isso aí, para você não cair na malha fina, tá? Para as empresas não serem punidas. Então tudo isso aí gera quê? Custo para as empresas. Em países como o Paraguai, por exemplo, é muito mais simplificado. Nós já caímos na armadilha que caiu os americanos. Só que os americanos o quê? Eles abriram o mercado porque eles queriam uma produção mais barata. Eles conseguiram isso aí, só que perderam muito em tecnologia de produção, tá? E em capacidade de produção dentro do seu próprio país. E um dos maiores exemplos aí, que é citado sempre, é a força hoje que tem a marinha, por exemplo, da chinesa, que produz muito mais que a marinha americana, muito mais rápida, tá? E são navios aí que tem uma certa tecnologia, não igual o americano, claro, mas eles conseguiram um alto avanço, porque eles produzem tudo lá dentro num preço muito mais barato, tá? Para se produzir um navio hoje na China ou um carro sai muito mais barato do que produzir nos Estados Unidos. Por quê? Imposto muito baixo, o trabalhador lá ganha muito menos que ganha um trabalhador americano, tá? Tem um grande aporte aí do governo chinês para se produzir lá dentro, os caras subsidiam praticamente essa produção, tá? Então tudo a favor dos caras, e os americanos perderam muito com isso nessa relação. Se vocês verem hoje cidades como ou estados aí americanos, muitos, aí vou dar um exemplo de uma cidade, Chicago, por exemplo. Chicago aí era um marco da produção automobilística dos anos 70 e 80. Quando se pensava assim em carro, pensava-se em Chicago. Hoje em dia, você abrir aí alguns jornais ou algumas matérias sobre Chicago, Chicago está abandonado, a indústria automobilística está morta, tá? Quem está tentando revitalizar ou levantar isso aí é o Trump. Por quê? Tudo é feito na China. Os caras se tornaram reféns da China. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês. E
para nós também, que nós sofremos com isso aí. Vocês se lembram da crise que teve, daquela gripe que teve, que nós todos tivemos que ficar em casa aí alguns meses ou até mais de um ano por causa daquela gripe? Então, faltou semicondutores aqui no Brasil para produzir carro, faltou chips, você tinha que encomendar o seu carro, ficar numa fila de espera para comprar um carro, qualquer carro, tá? Qualquer carro hoje vai semicondutores, qualquer carro hoje vai chips para comandar todo o sistema, para conseguir movimentar esse veículo. Então, tudo isso aí envolveu a China, e nós ficamos reféns da China, e os americanos passaram pelo mesmo problema, e o Trump não quer isso aí para o americano. Agora, nós deveríamos mudar a cabeça, nós que eu falo é os nossos governantes, é pensar em quê? Em abaixar os impostos aqui, primeiramente, para o nosso mercado se tornar competitivo, para aliviar, sabe, a produção, até se você é um prestador de serviço aqui no país, se você montar uma pequena empresa, a carga tributária é muito alta, e as indústrias passam pelo mesmo problema que tem, tá? Impostos altíssimos, para você ter um funcionário hoje, você tem que pagar muito caro, isso aí custa muito caro, onera muito aí o que vai fazer, e claro que isso é repassado para o consumidor. Por isso nós pagamos tão caro por um carro hoje em dia aqui no Brasil. Você não compra um bom carro, um carro razoável, por menos de 120 mil reais. Isso aí é muito caro. Se você for comparar com outros países, você vai nos americanos, lá por exemplo, nos Estados Unidos, você compra um carro lá, um carro top, por 38 mil dólares, tá? Mas se converter vai dar 120, 150. Não converta, você vai estar ganhando em dólar lá dentro. Seria a mesma coisa se nós estivéssemos ganhando em real lá dentro. Com os impostos que ele tem, com o modo que eles têm de produzir, nós teríamos que pagar 38 mil reais também por esse carro, se não fizesse conversão. Por quê? Impostos baixíssimos, tá? A China muito mais, tá? E capacidade de produção, eles têm ainda para fazer o carro muito barato para o mercado americano. E isso aí que teria que ser falado aqui hoje para o brasileiro, cobrar menos impostos de todos. Nós pagamos muito impostos aqui. Para você ter uma ideia, qualquer trabalhador aqui hoje trabalha 6 meses hoje. Nós trabalhamos 6 meses do ano hoje só para pagar imposto. Isso aí não existe em nenhuma parte do mundo. Por quê? Nós não recebemos o retorno disso aí. Nós não temos saúde aqui boa, nós não temos segurança aqui, nós não temos estradas aqui como tem no primeiro mundo, nós não temos um monte de coisa que tem lá. Tem países aqui que cobram aí uma carga tributária talvez tão alta quanto o Brasil. Tem alguns países que cobram, principalmente lá na Europa. Só que os caras têm saúde, têm educação, sabe, de primeira, os caras têm estradas, os caras têm segurança, que isso aí é uma das coisas que mais preocupa o brasileiro hoje, é você poder sair tranquilamente para trabalhar sem ser roubado na esquina, tá? Sem você ouvir o barulho de uma moto e sair correndo. Esse problema existe aqui por quê? Porque são mal geridos os nossos impostos que nós pagamos, infelizmente. Nós vemos aí, tudo que nós pagamos de impostos por ano são trilhões escoar pelo ralo, sumir praticamente. E ninguém é punido, ninguém não é feito nada, infelizmente, por tudo isso aí que está acontecendo aqui no Brasil. Eu sei que eu desviei um pouquinho do papo, tá, pessoal? Mas isso aí são coisas que não acontecem em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos ou países até europeus, que acontece aqui, infelizmente. Tá? Então, os americanos estão agindo, tá? Eu espero também que o governo brasileiro no futuro comece a agir também, mude esse jeito de pensar, que achar que você cobrar mais impostos para você vitaminar aí a máquina pública sem diminuir os seus gastos vão adiantar alguma coisa. Não vai adiantar. Isso é uma crise eterna, tá? Nós não sairemos disso enquanto não mudar esse pensamento. Vocês lembram aí da curva de Laffer que falava tanto o Paulo Guedes? Você consegue, se você cobrasse 100 mil reais de impostos, você arrecadaria muito mais, mas se você cobrasse 10 mil reais, você venderia para um número muito maior de pessoas, as pessoas consumiriam mais e você ganharia muito mais. Tanto é que no governo Bolsonaro, foi o governo que mais se arrecadou impostos aqui, sem aumentar impostos. Foi o quê? Foi vitaminando a indústria, tá? Baixando os impostos, e o consumidor tinha muito mais dinheiro para poder comprar e passou a consumir muito mais, e com isso aí o governo conseguiu arrecadar muito mais, fazendo um movimento totalmente ao contrário do que faz hoje. Para vocês terem uma ideia,
Nunca se arrecadou tanto imposto aqui no Brasil como está se arrecadando hoje. E, infelizmente, o país nunca teve tão endividado como está hoje. O comentário de hoje foi isso aí, pessoal. Eu espero que vocês curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Isso é muito importante, tá? Os nossos canais são pequenos e nós precisamos aí da sua inscrição, do seu comentário, do seu gostei, tá? E, pessoal, sigam-nos aí nas nossas redes sociais. Nós sempre vamos estar aí comentando algumas coisas do mundo automotivo e, claro, falando alguma coisa de economia também, tá bom? Valeu! Se você gostou, então se inscreva no canal.